Olá, sejam muito bem-vindos às Dream Talks. É um espaço dedicado aos desafios da parentalidade, que pretende trazer ferramentas e reflexões com base na psicologia positiva, nas neurociências e nos métodos CORE, KID e Teen Coaching, entre muitos outros. Espero que vos seja útil e que vos ajude a construir a vossa família de sonho. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Dream Podcast. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Eduardo Filho, que foi assim uma experiência engraçada, que nos conhecemos também num programa exatamente para falar sobre os jovens, sobre a nossa paixão. E eu achei que a conversa podia continuar, porque foi tão bom e realmente tínhamos aqui tanto também para complementar que nada melhor do que continuarmos. O Eduardo é fundador e presidente da Associação Future, que é responsável por 3 projetos que nos vai contar aqui muito mais sobre eles, que é isso também que queremos aqui conhecer um bocadinho. Há mais de 10 anos que apoia exatamente aqui os jovens nesta transição e neste período de chegar à vida académica e depois o que é isto também da vida profissional, portanto, o que é este nosso caminho, este nosso futuro, não é? E para isso, então, Eduardo, muito obrigada por aceitares o convite, por estares aqui connosco à conversa e fala-nos um bocadinho mais do que é esta associação, primeiro de tudo, e deste teu projeto. Ok, não, obrigado eu, Inês, pelo convite e por estar aqui. Olá a todos. É sempre um prazer partilhar também o projeto e partilhar este tema que também interessa-me tanto. Vamos falar de jovens e falar do futuro dos jovens. É exatamente sobre isso que nós trabalhamos. Portanto, nós somos uma associação sem fins lucrativos. Estamos este ano a cumprir exatamente 10 anos de projeto, a apoiar os jovens nas suas tomadas de decisão. Agora, já depois desta evolução, ou destes anos todos, desde a sua primeira decisão, o projeto Exploring Future, também levou a decisão da escolha do ensino superior com o projeto Inspiring Future e também na escolha da sua carreira ou da sua profissão através do projeto Unlimited Future. Portanto, através destes 3 projetos, nós, com esta imagem que tem aqui atrás, um bocadinho aqui, ajudamos na escadinha que os alunos fazem pelos seus próximos, os principais processos de tomada de decisão, desde o 9º ano até a entrada no mercado de trabalho, com projetos que são muito diferentes e têm objetivos diferentes, até porque as fases de vida e as escolhas são diferentes. Portanto, mais recentemente, é o nosso projeto mais recente, apesar de ser o primeiro nesta escala, o projeto Exploring Future, tem como objetivo ajudar os alunos do 9º ano a fazer a sua transição e a sua definição um bocadinho de uma visão que eles consigam já projetar do que é que vai ser todo este caminho, não é? Nós sabemos que os alunos, obviamente que a orientação profissional deve ser feita com ainda mais tenridade, ainda mais cedo, mas nós sabemos que é nesta fase que os alunos vão ter de tomar a sua primeira decisão. É quando surgem as grandes ansiedades, não é, As Eduardo? grandes É ansiedades, os assim, quer grandes dos medos pais, que eles quer têm. deles, não é? Sim, dos dois, Eles dos têm que dois. escolher uma área, e agora? O que é que vai acontecer? Exatamente, exatamente. E o nosso objetivo foi, com este projeto, dar-lhes então essa visão mais global do que é que vai ser todo este caminho. Portanto, nós definimos 3 grandes temas e, para chegar diretamente aos jovens, nós desenvolvemos 3 jogos. Temos um jogo de tabuleiro e 2 jogos de cartas. Portanto, um jogo de tabuleiro que lhes mostra um pouco o que é que vai ser todo este percurso. Portanto, é um jogo de tabuleiro em que eles descobrem não só os percursos académicos que têm disponíveis, seja no ensino profissional, no ensino científico-humanístico, que vão passar pelo ensino superior, mas que sim, através dessas formações, vão atingir profissões. E com essas profissões, para que é que essas profissões servem? Portanto, basicamente é um jogo que, para além deles poderem trabalhar para, através de vias académicas, chegarem a ter profissões, várias em simultâneo, explorando aqui várias alternativas, que depois essas profissões, que percebam porque é que essas profissões vão ajudar no mundo. E, portanto, na verdade, nós temos problemas que se correspondem a certas profissões, e aqui a ideia é eles resolverem os problemas no mundo, não é? Acho que é para isso que as profissões servem, é nós resolvermos os vários problemas que nós temos e tornarmos assim uma sociedade que está a tentar melhorar a nossa vida, como é que eles fazem exatamente esse match entre os problemas, as profissões e como é que eles próprios podem fazer parte dessa solução. Ou seja, é que um bocadinho a profissão ser algo maior, não é? E que tenha um Exatamente. propósito também, para que eles Exatamente, é também, o propósito. não é? Nesse sentido de que eu acho que é super importante
aquilo é só uma ferramenta e nós vamos adquirindo várias, portanto também não é um Exatamente. fim, não é? Não é o fim em Exatamente. si, não é? E isso eu acho Exatamente. que é fantástico, essa mudança também de mindset, que eu acho que é precisa, se calhar até mais para os pais do que para Temos que começar a eles. fazer jogos para os pais também, Exato, exatamente. exato. Mas sim, mas para nós eu acho que às vezes é eles não terem bem essa noção e depois nós temos ali várias complexidades no jogo em que, obviamente, que se eu sou um psicólogo, por exemplo, que eu consigo resolver os problemas de um psicólogo, pode ser ajudar no processo de orientação de um aluno, mas que, na verdade, o jogo permite também com que ele consiga resolver, ou nós usamos a palavra atenuar, outros problemas que as ciências sociais também fazem, porque nós sabemos que, claro, um psicólogo também consegue trabalhar com um sociólogo, com um antropólogo, com outras pessoas na área das ciências sociais, e, na verdade, nós criamos ali uma espécie de rede em que, na verdade, estes profissionais ajudam-se todos uns aos outros. Cara, não vai resolver o problema específico que um psicólogo Uhum. resolve, mas trabalhando em equipa, se calhar consegue resolver vários problemas na área das ciências Engraçado, sociais. então no fundo também é começar a desenvolver já esta habilidade da cooperação, é isso, desta Exatamente, ideia de exatamente. que E, realmente e, sozinhos também não vamos e é chegar um a jogo lado muito nenhum, verdade? interessante porque eles têm dois objetivos, ou seja, eles têm um objetivo muito individual, que é conseguir o maior mérito possível, de assim dizer, a resolver os problemas do mundo, mas na prática nós temos vários problemas num tabuleiro em que, na verdade, eles, em conjunto, as quatro pessoas que estão a jogar, têm de impedir com que aquele tabuleiro exploda com os problemas todos a acumularem-se. Na verdade, é colaborativo até no sentido de, se eles todos quiserem ser só médicos, ou se eles quiserem ser todos só gestores, na verdade o mundo Vai vai explodir explodir. na mesma, porque na verdade nós precisamos de pessoas de todas as áreas e precisamos de todas as pessoas Fantástico. a colaborarem. Portanto, acaba por ser um bocadinho esse o objetivo do Então, mas jogo. diz-me uma coisa, isto em termos operacionais, como é que funciona? Vocês vão às escolas, são workshops que fazem em conjunto com jovens ou com os E nós professores? trabalhamos Como é diretamente que... com câmaras municipais e escolas para levar estas formações, exatamente para que isto seja incluído dentro do processo de orientação dos jovens, que já é feito através dos psicólogos escolares. Portanto, nós temos a associação, no geral, nos seus projetos, tem muito esta vertente de trabalhar diretamente com escolas e também com as instituições de ensino superior para levar estas formações diretamente aos jovens, incluindo um bocadinho no processo. Aquilo que nós percebemos é que, por mais complexo que seja, às vezes, o processo de orientação, o que os psicólogos escolares nos dizem muitas vezes é que têm muita dificuldade em passar esse tipo de mensagens, ter ferramentas interessantes que lhes Sim. deem assim um bocadinho uma visão mais externa, não é? Isto é o nosso jogo de informação externa do que profissões é que existem, como é que eu chego, quais são os cursos, etc. E como estava a dizer, isto é apenas uma delas, nós depois temos outras duas, outra que trabalha sobre o autoconhecimento, e portanto, na verdade, os alunos passam por um baralho de cartas em que descobrem as suas aptidões e os seus interesses e que depois conseguem relacionar isso um bocadinho com as vias académicas que também podem fazer a seguir. E, portanto, na verdade, para os psicólogos que nos possam estar a assistir, é uma espécie de COPs, aquele teste Sim. de interesse, mas em jogo de cartas. Portanto, acaba por ser muito mais interativo, acaba por ser mais colaborativo também, porque acaba por acontecer os miúdos estarem a passar pelas cartas e acontece uma coisa engraçada que é um aluno virar-se para o outro e dizer: Olha, eu sei que tu gostas de carros, toma esta carta que eu sou mecânica, esta carta é para ti. Então é muito eles próprios colaborarem entre eles e descobrirem os seus E, interesses, as é suas aptidões. engraçado no que tu estás a dizer, porque essa questão também do autoconhecimento, às vezes lá está, quando é o outro que nos diz, olha, mas tu tens jeito para isto, ou tu gostas disto, uma pessoa até fica, a sério? Eu? Não é? E essa Como é que descoberta sabes disso? de... Exatamente, então realmente sempre me disseram que eu falava facilmente com as pessoas, por exemplo, ou que toda a gente Exatamente, gosta que eu esteja lá a exatamente. ouvir, não é? É Eu, pelo menos, engraçado os porque jovens trazem mais vezes muito isto. Eu nem ligo nenhuma, mas dizem muito isto, se calhar. nós vemos ali duas coisas interessantes. É que, em primeiro lugar, nós optamos por esta estratégia porque, inicialmente, nós sabemos que quando nós perguntamos para qualquer pessoa o que é que tu gostas, quais são os teus interesses, muito mais os alunos dizem aquelas coisas básicas, que é gosto É. de viajar, de estar com os amigos e de ir ao cinema, não é? E através das cartas nós percebemos que eles, passando por um baralho muito completo de cartas, conseguem perceber que, na verdade, eles sabem muito mais os seus interesses do que aquilo que podem, à partida, na sua própria Ou ter cabeça, consciência, né, tirar, ter dele, consciência. exatamente. Mas depois, na parte das aptidões, é um bocadinho mais difícil, sabes? E na parte das aptidões, mesmo eles olhando para as cartas, às vezes fico assim um bocadinho apreensivo do eu não sei se tenho essa aptidão. E é aí sim que nós vemos que mais vezes são os próprios colegas que dizem: não, mas eu sei que tu fazes isso bem porque me ajudaste naquela situação ou na outra. E portanto, lá está. É um bocadinho o reforço
e nós temos que a parte o mais fácil de nós descobrirmos quais são as nossas aptidões é através do feedback que nós recebemos, seja através de notas, seja através de bons resultados de alguns trabalhos, seja através do feedback que as outras pessoas, dos amigos, dos professores também nos dão. E, portanto, lá está, também acaba por funcionar um bocadinho mais essa parte colaborativa também nesse jogo. E agora, já agora vou aproveitar, vou pôr aqui também um parente nessa questão das aptidões, que eu acho super importante, que é, nem sempre, ok, pode não ser também só o autoconhecimento, ou seja, eu conseguir identificar ou não essas minhas capacidades, mas culturalmente nós também temos muita dificuldade em quase que elogiar, não é? Porque vemos isso como um elogio. Mas é que eu realmente, para mim isso é fácil, ou isto para mim é uma coisa que eu realmente... Sim. E portanto, culturalmente eu muito mais facilmente, não é? E mesmo em termos de educação, no fundo também fomos educados um bocadinho para isso. Eu digo, eu não sou bom a matemática, ou eu de facto, isto para mim é péssimo, é super difícil, mas eu aceitar, vindo de mim, quase, não é? Esse autoelogio ou esse reconhecimento, eu acho que é muito mais reconhecimento do que elogio, de que há algo que eu realmente é positivo em mim, isso também às vezes nos trava, não é? Acredito muito que isso muitas das vezes também os trava a eles nessa identificação. Claro. E a verdade é que os alunos do 9º ano ainda têm muito poucas experiências de outras coisas que não sejam feedbacks apenas de notas. E, portanto, se calhar eles conseguem dizer sim, eu sou bom ou sou mau a matemática. Ou seja, é claro que se eu tiver muito boas notas a matemática, até posso dizer eu sou bom a matemática. Mas depois, para que é que a matemática efetivamente serve, não é? Ou seja, depois há aqui uma lacuna de como é que eu faço a transição disto para outra coisa qualquer. Mas, pronto, quando eles jogam, há uma surpresa no final deste jogo, que eu não posso revelar aqui, Sim, claro. que é exatamente como é que eles vão fazer então depois essa correspondência entre as interesses e as aptidões que eles descobriram, que eles mapearam, para exatamente depois como é que eles conseguem perceber, ok, para que caminhos é que isto me pode levar ou que opções é que isto me traz de futuro para me ajudar depois no processo. Sendo que lá está, isto é tudo integrado com o processo de orientação dos jovens, porque o objetivo dali nunca é fazer quase um teste psicotécnico em que eles saem dali com uma resposta muito específica. Nós estamos a tentar dar informações para eles, para que eles depois, no seu próprio processo de orientação, possam ir falar com o psicólogo escolar e dizer, olha, mas eu já tenho aqui uma lista dos meus interesses, já tenho aqui uma lista das minhas aptidões, eu já sei que isto está mais ou menos alinhado com esta área científica. Eu já estive a ver que há aqui estas profissões que se calhar me interessam, que eu li ali a descrição e que percebi como é que eu chegava até elas. E com base nisso, basicamente, nós geramos potenciadores de conversa para que efetivamente depois possa ser no fundo interessante é trabalhar. abrir as perspectivas, certo? E ao mesmo Exatamente. tempo dar sustentação às escolhas, porque eu também vejo muito isso, não é? Às vezes é, ok, eu vou para aqui porque não tem matemática, tem muito essa, Muitas não é? vezes, sim. Ou eu vou para aqui, mas eu não tenho a certeza absoluta, e portanto irem também para um caminho que já não é fácil, essa tomada de decisão, e irem inseguros, também não ajuda, não é? Portanto, eu vejo que isso, se calhar, também os pode lhes dar um bocadinho essa sustentação e esse, não, eu vou Exatamente. por aqui porque eu sei os meus interesses, eu conheço-me, eu sei que isto pode ser aplicado nisto e nisto, não é? E nesse aspecto, eu acho que realmente essas ferramentas podem contribuir imenso nesse sentido de segurança daquilo que eu estou a fazer e nessa confiança, não é? Exatamente. E depois, no final, nós também temos um terceiro jogo que é sobre obstáculos. E, portanto, aí sim, um bocadinho mais sobre os medos que falavas, que trabalham sobre vários tipos de medos e obstáculos que eles podem sentir, de eventualmente perder os amigos, de ir um bocadinho contra, às vezes, as vontades dos pais, que eu sei que é um tema que trabalhas muito diretamente. Mas mesmo também os medos de não ter muito bem a certeza se é isso que eu quero fazer, não ter assim muitas escolhas, ou Será ter bem escolhas a mais. pago, não é? Se vai ter Exatamente. saída, aquelas Exatamente, coisas essas várias mais... coisas, sendo que é um jogo que basicamente nós depois temos esses medos que eles próprios selecionam para si e que vão trabalhar estratégias uns com os outros. Portanto, nós temos cartas de medos e cartas de estratégias e basicamente aquilo que vamos fazer é eu vou colocar perante o meu grupo que eu tenho este medo e os meus colegas que têm várias cartas com várias estratégias diferentes vão tentar sugerir-me, ok, então se tens esse problema, porquê é que não fazes isto? Porquê é que não fazes aqui uma lista de prós e contras? Porquê é que não fazes aqui uma tabela de argumentação em que vais conseguir dizer aos teus pais exatamente, olha, é por isto, por isto, por isto, por isto que eu quero seguir este curso? E exatamente com base nessas estratégias, depois estamos a dar ferramentas também para que eles
consigam fazer, ultrapassar esses obstáculos, ultrapassar esses medos, ou dar-lhes outras ferramentas que eles possam também eles próprios utilizar para eles próprios perceberem exatamente como é que conseguem tomar essa decisão se o medo for uma coisa mais interna e não necessariamente externa. Portanto, basicamente são as três peças que nós achamos muito interessantes e muito importantes para os alunos nesta fase de Então, e já agora conhecimento. diz-me uma coisa, até para quem nos está a ouvir, perceber aqui um bocadinho como é que pode usufruir, não é? Porque realmente há ferramentas aqui fantásticas. Portanto, isso acontece nas escolas, pode ser de forma isolada, ou seja, uma ferramenta e as outras não, é suposto serem as três, como é que isso Sim, pode ser? nós temos um processo em que uma turma consegue passar pelas três do período de uma manhã, e, portanto, ou seja, aqui os pais que nos estiverem a ouvir, ou as escolas podem literalmente entrar em contato connosco e nós podemos fazer aqui turma a turma, ou para todas as turmas, mas obviamente que as ferramentas também funcionam de uma forma isolada, e, portanto, ou seja, se não houver tanta disponibilidade, ou se não houver o interesse nas três, cada ferramenta também funciona de forma individual, cada um tem o seu objetivo, portanto, uma sobre informação externa, uma sobre informação interna e uma sobre obstáculos, um bocadinho dependendo daquilo que aquela turma ou daqueles alunos podem estar a precisar mais em determinado momento no seu processo de orientação ou no seu processo de tomada de decisão. Ok, ok. E isso sempre através das escolas, certo, Eduardo? Sim, nós trabalhamos não só através das escolas, também trabalhamos com outros grupos. Já fizemos isso, por exemplo, com centros de explicações ou até com grupos de pessoas. Portanto, obviamente que o nosso modelo, maioritariamente, é focado nesse trabalho diretamente com escolas e com câmaras municipais. Não quer dizer que também não adaptemos esse processo de outras formas, até porque nós, para todos estes três níveis, na verdade, temos também um processo de orientação individualizado. Portanto, nós também fazemos processos de orientação um a um ou para grupos, e portanto também já chegou a acontecer. Temos um grupo de alunos que também queira fazer esses workshops, quase como se fosse um processo de orientação individual, e fazemos também utilizamos as mesmas ferramentas Fantástico. com pessoas individuais. Sim, 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 sim. Fantástico. Ok. Então agora conta-me do segundo Exatamente, projeto. vamos para a segunda, Vamos para a para o segunda segundo nível. pecinha. Pronto, o Inspiring Future é o nosso projeto mais antigo e ajuda exatamente nessa transição para o ensino superior. Portanto, aquilo que nós fazemos maioritariamente é levar as instituições de ensino superior também até às escolas, mas não queremos apenas ficar por essa, mais uma vez, informação externa. Nós queremos ajudar os jovens, efetivamente, a pensarem e a refletir exatamente sobre o seu processo. Portanto, nós temos vários workshops e andamos em formato roadshow pelas escolas por todo o país. E, mais uma vez, podemos fazer isto em escolas, também já fizemos isto em outros cenários, já tivemos associações de estudantes que nos chegam e que também querem pedir isso Fantástico, giro. para as suas próprias turmas e fazemos essas formações. Ou seja, o nosso objetivo é associar sempre uma componente de informação, portanto, as próprias instituições de ensino superior estão presentes e estão a partilhar a sua informação sobre a sua oferta educativa, ao mesmo tempo que os alunos param e durante aquela manhã estão a refletir exatamente sobre esse processo, porque estão a fazer, por exemplo, uma sessão de acesso ao ensino superior em que nós explicamos o processo burocrático todo, não é? As dúvidas todas que os alunos podem ter, para que o burocrático não seja de todo um impedimento ou Sim. uma condicionante a essa decisão. Mas também temos três workshops, um sobre tomada de decisão, um sobre o mercado de trabalho e um sobre proatividade, exatamente para ajudar não só em como é que se toma essa decisão, tendo aqui estes vários fatores e critérios, como é que eu já vos posso começar a preparar para este passo, vai-me servir eventualmente para eu chegar ao mercado de trabalho e tenho que começar a construir um perfil profissional a partir desse momento, e a proatividade, que na prática é a base da nossa experiência, de nós irmos próprios. Nós temos esta capacidade de responsabilidade de sermos nós a ir atrás deste processo e não ficar à espera que esse processo caia-nos aqui um bocadinho no colo. Portanto, acabam por ser aqui três ferramentas também que Sim. ajudam É no engraçado processo. tu trazeres isso da proatividade, porque de facto, eu pelo menos vejo muitos pais essa queixa, não é? De que o meu filho diz que quer ser não sei o quê, mas não faz nada por isso, não é? Uhum. Não se Certo. mexe, não vai à procura, sou eu que tenho que ir ver o que é que há, também não estuda para ter notas para o exame, Claro, o tal desespero, não é? A tal coisa claro. de. Não sei se tu tens sentido isso e o que é que realmente tu acreditas que possa estar a provocar esta desmotivação. No fundo será que há aqui algo, não é?
paralelo, porque assim estamos a falar numa fase de adolescência em que há uma série de outras situações que acontecem e que muitas das vezes são muito mais importantes para eles do que esse tal futuro incerto, sabe-se lá quando, Uhum. não é? E como é que vai acontecer, mas que para os pais é uma preocupação, eu vejo gigante, porque quase que estão a fazer por eles. Lá está, então essa proatividade fica aonde, não é? Exato. É assim, por um lado, eu sinto que existe essa preocupação maior por parte dos pais e às vezes até acho que os pais querem sobrepor a sua preocupação àquilo que é a vontade dos alunos. É claro que isso também temos de ver caso a caso e perceber que, se calhar, há alunos que estão mais despreocupados porque ainda não estão a pensar, ainda não estão nessa fase. Há outros que, efetivamente, nós podemos ir ali e puxar um bocadinho, porque senão a gente sabe que, na verdade, também não vai acontecer. Portanto, temos de ver, obviamente, a situação sempre caso a caso. E a verdade é que está estudado que muitas vezes os jovens, por sentirem essa pressão gigante, e às vezes é por isso que eu acho que às vezes os pais podem mais atrapalhar em alguns sentidos do que ajudar, porque quanto mais pressão nós colocamos, aquilo que tem acontecido a nível dos estudos é que os alunos sentem um afastamento maior, ou seja, isto é tanta pressão em cima de mim que eu nem sequer vou pensar sobre o assunto, vou deixar para depois. Aquilo Uhum. que nós tentamos fazer aqui, com esse workshop de proatividade ou com toda a linguagem que nós utilizamos, é não colocar pressão sobre essa decisão, mas colocar o problema na cabeça dos jovens. O Steve Jobs tinha um bocadinho esta ideia. Como assim, essa questão do Nós, problema na. o Steve Jobs tinha uma frase, não me lembro exatamente o que era, mas que na verdade às vezes nós podemos criar um produto de um problema que a pessoa não sabe ainda que tem. Não é? Uhum. Às vezes nós sentimos que os jovens estão a deixar aquilo um bocadinho a andar exatamente porque nem eles próprios sabem que têm assim um problema tão grande nas mãos. E portanto eles dizem, isso vai-se fazendo, vou fazer os exames, depois logo vejo as notas, logo decido. E da forma como nós apresentamos as coisas, eu acho que nós acabamos por. Primeiro, nós fazemos logo uma dinâmica inicial na manhã, em que nós os colocamos todos no mesmo pé de igualdade. Ou seja, nós fazemos uma dinâmica que eles têm de se sentar e levantar com base às dúvidas que eles próprios têm e que a maior parte deles acaba sentado no final, o que quer dizer que eles próprios veem-se como, ok, na verdade nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos no mesmo problema. Ou seja, na verdade isto não é um problema só meu, é um problema geral, não é? Sim, sim. E criando esse problema na cabeça deles, uma das coisas que é muito interessante que nós vemos é nós fazemos muitas avaliações de impacto e nós vemos que os alunos ficam mais indecisos depois da nossa atividade do que eles próprios referem que estavam antes dela. Portanto, na verdade, eles já Sim. estavam muito decididos antes de nós lá irmos e depois ficam ainda mais confusos. Sim, Isso mas é que no muito fundo só bom. tem a ver com uma tomada de consciência, não é? É uma tomada de consciência. É uma tomada Exatamente. de consciência e achar que eu se calhar tinha a informação toda do meu lado e depois eu começo a receber, sei lá, 50 instituições de ensino superior, 300 cursos à minha frente que eu nunca ouvi falar e penso, bem, se calhar eu nem sequer pensei assim tão racionalmente sobre isto. Eu procurei um bocadinho, sei qualquer coisa sobre mim e já tomei a decisão. E, portanto, na prática, eu acho que quanto mais nós criarmos o problema na cabeça dos jovens, mais nós estamos a ajudar. Ou seja, às vezes eu sinto que os pais estão a tentar resolver o problema dos jovens. Sim, E aquilo sim. que nós fazemos é exatamente o contrário. Nós criamos o problema na cabeça deles, porque na verdade isso vai fazer com que eles próprios sintam o ownership de dizer, ok, não, eu efetivamente já percebi que eu tenho esse problema, se calhar vou começar a fazer alguma coisa para tentar resolver. E aí nós Sim. percebemos que eles começam a ter essa proatividade de, ok, então se calhar vou começar a pesquisar, se já percebi que não é nenhum bicho de sete cabeças, se já percebi que na verdade isto é uma coisa que se eu perder aqui umas horinhas a pesquisar e não sei o quê, eu consigo até chegar aqui a algumas decisões. Claro que nós sabemos que alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter menos facilidade, mas mais uma vez nós também damos as ferramentas, não só para eles próprios processarem essa informação por eles próprios, mas depois para muitas vezes iniciar o processo. E iniciando o processo nós depois damos as ferramentas de como é que vocês podem fazer o resto do processo sozinhos, que é tem informação no nosso site, onde eles encontram toda a informação sobre todos os cursos, onde eles podem entrar em contato com as instituições de ensino superior ou ir aos dias abertos das instituições de ensino superior, ou até às vezes fazer uma ponte mais sólida com o psicólogo escolar, mais uma vez, que muitas vezes no secundário acaba por não acompanhar tanto o processo de uma forma tão Sim. individualizada, mas se calhar eles percebem, ok, eu se calhar percebo que tenho esse problema, se calhar convinha eu ir lá dar uma visitinha ao psicólogo e tentar tirar as dúvidas que eu tenho. Na verdade, é que abrir também caminhos para que Sim. eles próprios consigam depois ir resolver os problemas por eles. Então, acho que Sim. aqui a dica para os pais é isso. Por mais ansiedade que se calhar eles tenham para que o problema seja resolvido, na verdade o problema não pode ser resolvido por eles, tem de ser resolvido pelos alunos. E, portanto, não é criar pressão sobre os alunos, sobre os jovens, sobre como é que eu vou resolver esse problema, porque é que eu não estou a pensar sobre isso, mas sim
talvez tentar passar para o jovem que se calhar ele tem aquele problema e deixar que o próprio jovem vá sentir a necessidade de eu tentar resolver. Sim, sim. É engraçado, eu vejo isso então muito como quase que criar a ponte entre perspectivas completamente diferentes, porque temos a perspectiva dos pais, que é o que tu dizes, eu quero é isto resolvido, pá, do género, ufa, agora já posso Exato. descansar, ele já Exato. decidiu o que é que quer, pronto, está tudo feito, como se, pronto, check, né? Menos uma. Sim, sim, Ahm, e a perspectiva do adolescente, não é? Do jovem, que é muito de tempo, isso resolve-se, isso lá está. Eu nem sei muito bem o que é preciso, mas também não me preocupa, porque certeza que é fácil, eu vou à internet, isso em dois, sim. três tempos está feito. Ou seja, também nem sequer têm noção, de facto, às vezes, da complexidade que isso implica. E por isso eu vejo, de facto, engraçadíssimo essa ponte entre diferentes perspectivas e encontrarem uma coisa comum que é ok, nós estamos todos preocupados, mas é com o futuro. Exatamente. Nós estamos todos Exatamente. aqui a tentar que para o jovem faça sentido, porque eu acho que é o que também todos os pais querem, independentemente dos tais sucessos e o que é isso do sucesso, nem vale a pena entrar por aí, mas Uhum. é muito que faça sentido para ele aquele caminho, não é? Que eles se sintam realizados e que sintam que aquele é o Claro. caminho deles, com tropeções, com desvios, com o que for que depois aconteça, mas Claro. encontrarem esse caminho. Eu acho que é muito essa insegurança dos pais. Eu só preciso que ele esteja encaminhado, nós até temos essa expressão, Sim, não é? sim. Sim, 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 sim. Não, É muito isso. eu acho que às vezes os jovens também sentem muito que não nem sequer têm o poder de fazer essa capacidade de eu estar encaminhado ou não, não é? Porque eles sentem-se muitas vezes presos pela questão do qual é a nota que eu vou ter no exame, o que é que eu vou poder usufruir, porque na verdade nós sabemos que por mais que às vezes eles também se esforcem por um determinado caminho, eles ficam sempre ali um bocadinho Sim, dependentes dessa nota que vão ter. E, portanto, o mais fácil, é por isso que eu digo há este afastamento, o mais fácil para eles é fazer exatamente o caminho ao contrário, que é, eu vou fazer os meus exames todos, eu vou ter as minhas notas e depois logo vejo onde é que eu consigo entrar com isto. sim. E aquilo que nós tentamos, e obviamente se calhar não vai funcionar para todos, aquilo que nós tentamos passar é um pouco ao contrário, que é, eles têm a faca e o queijo na mão, de perceber, eu consigo já escolher quais são as minhas opções, se calhar nem todas vão ser possíveis, mas eu consigo perceber o que é que eu quero, e se eu começar a trabalhar para ter aqueles resultados, se calhar muito mais facilmente eu estou alinhado com aquilo que eu quero fazer. E, portanto, na prática é tentar dar-lhes essa responsabilidade, que é, eles só vão parar num sítio em que eles efetivamente gostam se eles começarem já a procurar e a esforçarem-se para esse objetivo e começarem a assumir essa responsabilidade que vem com a tal proatividade de assumir esse objetivo. Sim. Mas obviamente que essa é a parte que para eles é fácil quase de descurar, mas eles também têm que ter um bocadinho a noção da consequência dessa não decisão, não é? Sim, tu aí estás Eu a sei é tocar que em os pais. pilares que sabes que são fundamentais para mim, não é? Que é daquelas coisas que é de facto esta autorresponsabilidade Exato. e a noção de consequência dos meus atos. Portanto, é algo que eu acho que é fundamental trabalhar, lá está, desde sempre, pronto, mas que muitas das vezes só surge aqui o sinal de alarme mais nesta fase, mas é mais do que aquela faculdade é muito difícil ou eu não tenho nota para lá chegar, espera, eu sou responsável se quer Uhum. lá chegar. E se eu à partida coloco como impossível, pá, claro que eu nunca vou lá conseguir, quer dizer, nem Exato. vale a pena, não é? Pronto, ou Exato. seja, eu já estou derrotada à partida, eu já nem sequer estou a Exatamente. tentar. Se pelo contrário, como tu dizes, eu começo, mas ok, a minha perspectiva é aquela, eu quero chegar ali. Está bem, se calhar nem todos vamos lá chegar, ou nem todos vamos. Há sempre uma série de percalços que surgem, sem dúvida, não é isso que eu estou a dizer, mas as probabilidades de até ultrapassar Claro. isso são muito São maiores, maiores. não Sim. é? Do Sim. que se eu me puser logo à partida à defesa. Porque é o caminho Claro. mais fácil, claro que sim. Mas é essa autorresponsabilidade, primeiro dele próprio assumir esse risco, que eu acho que é um bocadinho aquilo que às vezes falta aos pais, porque depois os pais com essa preocupação, que na verdade não passa de preocupação, chegam um bocadinho já de uma forma assim um bocadinho mais Sim. incisiva, que já é aquela coisa do mas se não fizeres, não vais. E quase que passa uma mensagem quase contraprodutiva, não é? Portanto, ou seja, eu acho que Sim. quando mais eles sentirem que essa responsabilidade é deles e que não é uma pressão superior que estão a receber, porque senão
vou estar em maus lençóis em casa, os meus pais não vão ficar muito felizes ou contentes com aquilo que eu vou ter. Na verdade, eles próprios começam a pensar, não, isto é porque eu quero, é o que eu quero fazer, não é? Depois há outra coisa que é, outro princípio que nós também lhes tentamos passar, muitas vezes os alunos, não fazendo uma pesquisa muito aprofundada, têm ali uma ou duas opções de escolha. E, na verdade, quando nós tentamos levar a generalidade das instituições de ensino superior, a quantidade de cursos que existe, passar-lhes uma mensagem de que, independentemente de se eles estudam numa pública, numa privada, até numa instituição mais ou menos conhecida, a verdade é que, pelo menos em Portugal, nós temos esta vantagem que é o ensino superior em Portugal é, na sua generalidade, muito bom. Não é? Nós temos de ter entidades de topo em determinadas áreas e outras um bocadinho abaixo, mas na verdade elas todas são muito boas e, portanto, não é o princípio de se eu estudar aqui eu vou ter futuro e se eu estudar ali não vou ter. E abrindo mais hipóteses, também tira aqui um bocadinho essa pressão de cima do se eu não entrar naquela opção específica, na verdade eu nunca vou conseguir ser alguém na vida. E, Sim. portanto, é trabalharmos não só para esse objetivo A, mas, na verdade, nós temos 6 opções de instituições públicas e mais instituições privadas para poder escolher. Então, na verdade, nós vamos ver aqui quais são todos os caminhos. O nosso workshop de tomada de decisão fala sobre isso. Eu não vou escolher um caminho, eu vou olhar para todos os caminhos que eu posso, para me levarem a um determinado objetivo que eu tenho, que eu ambiciono na minha vida, seja ele profissional, seja ele de estilo de vida, ou seja o que for, e perceber exatamente que existem vários caminhos para lá chegar. Não existe uma linha direta, uma linha reta que me vai chegar diretamente a esse ponto. Sendo se eu falhar uma dessas peças, basicamente todo o meu futuro Tudo está fica cá acabado. por E essa terra, não é? mensagem também acho que é muito importante passar, Sim, sim, porque mais uma vez acho que às vezes pode passar aos pais dizer essa mensagem que é não é porque entras aqui, ali ou ali que na verdade não vais conseguir chegar ao teu objetivo. Tens de ter um objetivo, não é? Nós, às vezes os alunos têm muita dificuldade em definir um objetivo, porque parece também que esse objetivo vai definir o resto da minha vida sim. toda. E o que nós devemos é, não, definir um objetivo agora. Esse objetivo provavelmente vai mudar várias vezes ao longo deste processo, mas pelo menos sabes o que é que estás a fazer agora, tentas caminhar para aquilo. Se na verdade isso não acontecer, porque houve um percalço, na verdade não era exatamente aquilo que eu queria, até experimentei, achava que era tudo aquilo que eu ia gostar e afinal não é, tudo bem. Há outras alternativas e nós continuamos a caminhar para o meu objetivo noutro percurso. Portanto, isso tudo acaba por se calhar de uma forma mais informal, também que muito nos caracteriza, ajudar com que tirar essa pressão de cima deles. Sim. E eu vejo muito isso, é engraçado, nesta perspectiva que eu gosto de abordar também, que é isto lá está, não há um caminho, há vários, e não é um erro, nem uma falha. E eles têm que acontecer, não é? Essas quedas e esses Claro? erros, se a gente lhes quiser chamar, para eu aprender e até para perceber, ok, então se calhar de facto não é por aqui, pelo outro mais ao lado que eu tinha até pensado, não é? E portanto ver tudo como uma evolução e um progresso e não como lá está, não entrei naquela faculdade, pronto, é o drama, falhou tudo, está tudo, caiu Exato. tudo por terra. Não, não, não é o resultado em si que importa, não é? Sim, Não é só sim, esse sim, sim, fim sim, em si. E portanto eu sim. acho que isso também é fundamental aqui nós ajudarmos a desenvolver nesse sentido desta, lá está, desta mentalidade de crescimento, na ideia de que eu estou sempre aqui predisposto a crescer e a aprender com aquilo que me acontece, não é? Sim, claro. Não é? Essa evolução, essa tal Claro, claro, escadinha. claro, sim. Sim, eu acho que nós geramos aqui um bocadinho uma sociedade de uma ideologia de pessoas perfeitas que nunca podem ter percalços na vida, não é? E que, sabes, eu costumo dizer isto aos jovens, eles têm muita dificuldade, às vezes, em pensar. Eu sei que é uma coisa que existe, se calhar, intrinsecamente, a nível até do ensino secundário, que é nós não podemos chumbar um ano. Sim, Porque nós chamamos um ano é porque nós somos burros, ou porque estamos a falhar, ou porque os meus pais vão sentir-se mal com isto e não sei o que mais. E eu senti, e eu digo-lhes isto, eu senti no dia um que eu entrei na faculdade que isso, na verdade, era uma história que não corresponde à realidade. Porquê? Porque no dia um que eu entrei, no meu primeiro dia de aulas, eu tinha ao meu lado um rapaz que já tinha feito uma outra licenciatura em nada a ver e tinha ido para aquele curso. Tinha outro que já tinha desistido de 3 cursos e estava ali naquele momento. E todas aquelas pessoas estavam nas suas fases da vida, mas bem com eles próprios, do não, agora estou sim a experimentar uma coisa que eu acho que faz sentido para mim. E eu fiquei do género tipo, então se calhar, se eu perder um ano ou não perder um ano, se calhar não é isso que não me é vai assim tão fazer grave.
não é assim Exato. tão grave, não é? Eu acho que até aquele momento a pressão deles é tanta de acertar sempre, não posso falhar, não posso chumbar, não posso falhar no curso. Tudo isso faz com que, se eles falharem, eles sintam-se completamente eh, acabados. E a verdade é que Sim. nós temos de tirar um pouco essa pressão de cima deles. Sim, eu acho que esse é o ponto fundamental, mesmo, mesmo. Bem, e porque o nosso tempo também não Claro. estica, né? Vamos ao terceiro projeto, que é para também termos tempo aqui de falar um bocadinho sobre ele, então. Claro que sim, pronto, e aqui o Unlimited, o Sim, Unlimited exato. Future, é o nosso projeto para alunos do ensino profissional, do ensino superior, exatamente porque é a nossa última escadinha antes de nós chegarmos ao mercado de trabalho. A verdade é que nós percebemos é que nós estamos a desenvolver aqui uma metodologia em que nós percebemos que os alunos passam pelas mesmas 6 fases, pelos mesmos 6 processos, a cada vez que saltam um bocadinho esta escada. E às vezes nós temos aqui esta ideia de que nós, depois de entrarmos num curso já muito específico, seja o curso profissional que me vai dar direto acesso ao mercado de trabalho, ou seja um curso superior, que se calhar tudo aquilo que nós sabemos sobre aquela área, sobre aquela indústria, está decidido e, portanto, eu já consigo me encaminhar. E a verdade é que não é bem assim. Todo. Não só na preparação, né? Mesmo nós, se calhar, mesmo nós profissionais, mesmo assim não sabemos exatamente o que é que nós ainda andamos aqui a fazer, ou que várias hipóteses é que nós temos, quanto mais os alunos no E primeiro que ano da bom, não faculdade. é, Eduardo? E que bom. Exatamente. Mas aquilo que nós sabemos é que eles têm sim de começar a preparar para a construção de um perfil profissional com certas competências que são necessárias para eles entrarem numa determinada função, numa determinada empresa, mas também há um processo de autoconhecimento um bocadinho mais aprofundado, como um afunilar, ou seja, se calhar eu entrei em arquitetura, e se calhar o meu objetivo até é trabalhar num ateliê, que se calhar é o caminho mais natural para quem trabalha para quem vem do curso de arquitetura. Mas se calhar nós podemos fazer aqui um autoconhecimento e perceber e também ter outra informação externa que é, não é a única saída possível para quem tira arquitetura, não é? Sim, E às vezes é preciso ir afunilando essa imagem. Portanto, nós vamos fazer assim uma imagem muito abrangente, se calhar quando nós estamos no nono ano, do meu caminho é mais ou menos este, eu tenho mais ou menos este interesse, e portanto eu olho, nós temos aqui um bocadinho aquela metáfora do eu vou olhar para o céu estrelado e vou conseguir identificar aqui tipo uma constelação no meio do céu, ok, eu quero olhar para esta constelação, o sim, resto não me interessa, eu quero olhar para aquilo. Agora, vamos estudar especificamente isso, não é? E se calhar ao longo do secundário eu vou começar a perceber como é que eu atingo essa constelação, como é que eu consigo começar a olhar para ela com um bocadinho mais de olhos de ver, já consigo ver ali uma estrela ou outra, e etc. Mas se calhar depois, não é, eu consigo ter outro nível em que eu vou já olhar para cada estrela em específico e perceber, ok, o que é que ela faz especificamente? Dentro disto há aqui várias coisas sim. que eu posso fazer. Eu posso não só trabalhar no ateliê, eu posso trabalhar numa câmara, eu posso trabalhar em eventos, eu posso trabalhar em uma carrada de coisas, não é? Que, na verdade, o curso de arquitetura, por exemplo, me consegue dar, mas que muitas vezes, mesmo a nível superior, aquilo que nós podemos é que as próprias universidades e politécnicos muitas vezes filtram, ou seja, nós passamos cá a nossa licenciatura toda a dizer, ok, eu tirei Formatados, não é? gestão, Para exatamente, ser. tirei gestão, tu vais para uma consultora, eu tirei arquitetura, vais para um ateliê, eu tirei psicologia, tu vais para uma clínica. E a verdade é que o mundo é muito mais abrangente do que isso, não é? Portanto, não só dar-lhes as competências que eles precisam para esses objetivos, fazer-lhes perceber também quais são os próprios objetivos em termos de benefícios, das aprendizagens que eles querem ter. Né? Muitas vezes também o mercado de trabalho, a gente olha por uma vertente muito unilateral do o que é que eu vou dar, muito poucas Sim, vezes quero olhar do que é que eu vou receber do mercado de trabalho, mas também abrir-lhes aqui esses horizontes dentro deste mundo que já escolheste, um determinado curso, na área profissional, existe ainda uma carrada de coisas que se podem fazer e algumas delas podem ser interessantes também para aquilo que se pode fazer. E, portanto, nós sim. fazemos muitos processos de experimentação com empresas, ir às empresas, pô-los a colocar as mãos na massa e a desenvolver as competências que eles podem, eles próprios podem querer construir para serem os melhores profissionais quando forem entrar no mercado de trabalho, serem exatamente aquilo que as empresas também pedem deles, até porque nós sentimos que existe muito esse gap, não é? Ou seja, às Sim, vezes fala-se muito da falta de emprego, não se fala muito sobre, na verdade, há pessoas a sair e há empresas a precisar de pessoas, não é um match, uma não há, correspondência, exatamente. como é que Sim, essas coisas se fazem e, obviamente, percebendo que as próprias empresas têm de se adaptar também ao universo que existe, a forma mais fácil de eu, enquanto pessoa proativa e responsável pelo meu próprio futuro, aquilo que eu posso fazer por mim é eu saber o que é que eu quero, como é que eu vou lá chegar, como é que eu desenvolvo as minhas competências para ser uma melhor pessoa para quando eu me candidatar àquele sítio, eu efetivamente ser chamado. Na verdade, é eu, sim. mais uma vez, ter essa responsabilidade de ir à procura de quem é que eu preciso ser para lá chegar.
Sim, e é engraçado, à medida que tu estavas a explicar um bocadinho esse projeto, que eu também não conhecia tão bem, surgiu-me aqui uma questão que é, será que às vezes também, ok, então se eu não vou ser aquele arquiteto que vai estar num ateliê, todas as outras situações que me possam colocar, eu vejo se calhar como segundas escolhas e por isso não Uhum. tão bem vistas, ou seja, Sim. é quase que, eu falhei naquela Uhum. principal que eu deveria conseguir, portanto, sabes, é quase que aqui um remedeio, vá, não é? Sim, Não sei sim, se sim, não sim. acontece esse tipo de atitude perante as coisas. É assim, poder acontecer pode acontecer. A verdade é que, se calhar, o que nós queremos fazer é mais abrir esses horizontes, exatamente porque, se calhar, algumas pessoas escolheram, mais uma vez, dando aqui o exemplo da arquitetura, sabendo um bocadinho o que é parte da realidade, e depois as pessoas procurando um pouco saber mais sobre aquilo que elas efetivamente gostam de fazer, aquilo que lhes dá gozo fazer no dia a dia. Para que se identifiquem, não é? E não vejam Se isso como uma identifiquem coisa com outras negativa. coisas, exatamente, se Sim. identifiquem com outras coisas que também são possíveis e não só aquelas, não é? Portanto, ou seja, E que se calhar até eu, faz muito mais sentido, não é? Que se calhar até veem, sim, ok, afinal era mesmo por aqui, porque, ok, eu sou arquiteto, mas o que eu quero é estar com o público e eu gosto é de falar com pessoas também, claro, não é? Até pode ter depois essas vertentes, lá está, quase que agora vamos aqui atrás, não é? E buscar essas capacidades e habilidades que eu até consegui identificar em mim e isso não ser algo rígido, mas que eu possa aplicar nessas várias vertentes que me vão claro. surgindo e que vais abrindo como caminhos, não é? E isso também abre aqui um bocadinho a questão da empregabilidade de determinados cursos, que lá está, muitas vezes chegam ao pé de nós, mas eu não vou para um determinado curso porque não tenho Sim, empregabilidade. E, na verdade, eu costumo dizer que os cursos, ou a nossa formação académica, são formas de pensar. Eu, enquanto arquiteto, gestor, psicólogo, ou seja, o que for, eu tenho formas de pensar diferentes. E às vezes certo. eu consigo resolver outros problemas só por eu ter uma forma diferente de pensar, não é? Nós, naquele programa, chegamos a perceber que nós os dois, Sim. por acaso, somos arquitetos, Exato. só estamos aqui a dar esse exemplo, e eu sinto que a minha forma de pensar de arquiteto me ajuda no meu trabalho, apesar de eu não trabalhar com projetos de arquitetura Exatamente. no meu dia a dia, mas é uma forma de pensar um pouco diferente e que eu acabo por acrescentar esse valor. Portanto, se eu não ficar tão limitado, mais uma vez, a aquele curso, aquela área, aquela profissão, e eu conseguir perceber como é que eu consigo aplicar a minha forma de pensar e as minhas competências específicas a uma determinada situação, voltando lá atrás ao problema que eu efetivamente estou a tentar Sim, resolver, que pode não ser necessariamente, neste caso, o problema de habitação ou da construção do edifício, na verdade eu consigo perceber que, na verdade, isto é tudo mais, é muito mais abrangente. E eu não limito a minha capacidade de empregabilidade porque eu não posso olhar ok, eu tirei psicologia aparece sempre na lista como os cursos com menos empregabilidades que existem, mas se calhar porque está a olhar para as psicologias clínicas e as sim, clínicas já não têm espaço. Na verdade, se eu olhar para o quanto é que um psicólogo pode ser, por exemplo, a minha cofundadora também era psicóloga, como é que quanto um psicólogo pode ser um empreendedor social, não sim, é? sim, E que, sim. na verdade, ele pode resolver outros problemas sem ser através da forma clichê, quase por assim Uhum. dizer, que é eu tirar um curso de psicologia. Portanto, na verdade, quando nós começamos a colocar as perspectivas desta maneira, do que problema é que eu quero resolver, que competências é que eu tenho, que interesses é que eu tenho, o que é que eu gosto de fazer, então, na verdade, abre-nos imenso esse leque de opções que eu tenho, em vez de os fechar, não é? Sim. Ou seja, em vez de estar a limitar, eu vejo no fundo sempre como uma ferramenta que eu vou adquirindo e que posso adquirir Exatamente. mais também depois, não é? Porque acho que isso também é outra coisa importante, essa Sabes perspectiva que, de sabes que é que. muito engraçado? É muito engraçado que nós, às vezes, vemos, muitas vezes, voltando aqui aos alunos do nono ano, que muitas vezes a primeira coisa que se diz a um aluno do nono ano que está um bocadinho indeciso é vai para a área de ciências e tecnologias porque é aquilo que dá para tudo. Não é? Exato. E Sim. então nós meio que começamos o processo exatamente com essa abrangência. De, olha, vais para este curso porque este curso tem uma abrangência enorme. E a partir do dia em que o aluno entra no décimo ano, começa a apanhar com os professores a dizer agora estás aqui, vais para uma engenharia, vais para a saúde e não sei o quê. E meio que aquela abrangência que ele tem à partida, o Bom, sistema faz tipo assim, né? E depois nós vamos tirar um curso superior. Se calhar ele foi atrás desse fecho uhum. e ele vai para o curso superior. Agora entraste em engenharia química, então agora vais trabalhar aqui, né? Ou seja, ele Sim. quis começar com o processo aberto e, na verdade, tipo, toda a gente quer fechar esse processo. E o nosso processo é exatamente o contrário. Em cada vez que eu tomo uma decisão, em cada passinho que eu dou, eu vou voltar a olhar e pensar, escolhi bem, escolhi mal, quero continuar neste caminho, não quero continuar neste caminho,
mas eu tenho esta variedade toda Estou a de abrir o caminhos meu leque de abertos. potencialidades, não é? Exatamente. Exatamente. E a partir do momento em que eu faço isto, eu percebo que, na verdade, eu não estou, mais uma vez, limitado às minhas escolhas anteriores, que também, mais uma vez, é aquilo que lhes causa a pressão da Claro. minha decisão. Se eu Sim, sim. pensar que cada decisão que eu tomo Me está me a restringir, afuni-la e a claro. restringir o meu futuro, cada vez mais eu vou ter medo de tomar essa decisão. Eu não quero tomar uma decisão que, na verdade, eu não sei onde é que me vai levar e que me vai afunilar. A partir do momento em que eu digo, não, cada vez que tomares uma decisão e mudares outra vez, tu vais abrir outra vez o leque e teres quase todas as opções abertas à tua frente, eu tiro o peso daquela decisão, eu ganhei uma ferramenta, eu não me arrependo de todo de ter tirado um curso de arquitetura. Eu acho Também que não. dá-me ferramentas incríveis para o meu dia a dia e, portanto, eu depois agarrei nessas competências que eu tive e, ok, onde é que eu consigo aplicar isto agora? Exatamente. Tal, tal, tal. E, portanto, é um processo aberto. E acho que isso é que é importante também Sim, passarmos aos jovens, sim. aos pais, não é? Porque os próprios pais Uhum. também acabam por afunilar esse processo, Sim, não é? sim, lá está, sempre na ideia de salvaguarda de futuro, eu percebo perfeitamente a preocupação Claro, deles, mas realmente não ajuda, muito pelo contrário, não é? Sem dúvida. exatamente. E já agora só comentar contigo uma coisa que eu descobri no outro dia, que tu de certeza que já sabes há não sei quanto tempo, que eu não fazia ideia, que é, há uma licenciatura em estudos gerais, que eu achei o máximo, não é? Eu Sim, não conhecia já tem para essa. aí uns 15 anos essa É, opá, não licenciatura. fazia a mínima ideia, até foi exatamente uma convidada que tive aqui que me falou por causa das pessoas, como é que ela falou? Não é polivalentes, mas Uhum, pessoas que têm vários interesses, pronto. claro, sim. E então ela falou-me nessa licenciatura de estudos gerais, porque assim, e só agora também para terminarmos, porque eu sei que isto depois dava um tema pano para mangas. A verdade é que nós ainda somos, eu pelo menos vejo um bocadinho assim cá, muito, lá está, muito de afunilar e muito restritivo nessa escolha e no que é que isso nos irá trazer. Lá fora há muito mais essa perspectiva de ir fazer aqui e ali e acolá, conforme os Uhum, interesses e conforme aquilo que me desperta. sim. Eu percebo a necessidade até de aprofundar e de especificar uma determinada área, mas também acho muito importante esta possibilidade de ver pessoas com essa visão mais geral e que Uhum. possam quase que agregar esta cooperação dos vários saberes e destas várias especificidades. Mas pronto, acho que isso é um caminho que temos aqui pela frente, não é? Em termos Eu de ia só dizer, ensino. esse curso é um curso da Universidade de Lisboa, que abriu há mais ou menos 15 anos. É um curso que, na verdade, eu não recomendo a toda a gente, também acho que às vezes é abrangente demais, mas eu sei que a Universidade de Lisboa tem feito um bocadinho esse caminho de tentar buscar aquilo que existe lá fora dos majors e dos minors, no sentido de eu poder ter aqui uma escolha mais abrangente e, dependendo das escolhas que eu faço, acabar por ter um determinado curso, não é? Mas a verdade é que culturalmente o nosso ensino superior não é muito ligado a isso e que eu não acho que seja um problema, eu acho que é um problema a partir do momento em que nós próprios nos prendemos àquilo que nós estamos a Certo. escolher, não é? E, Boa. portanto, na Uhum. verdade, se calhar, nós tentamos passar mais a ideia não só do, ok, há um curso que seja muito abrangente, e a verdade é que, se calhar, nós temos alunos que, ok, eu quero a área da gestão, não sei ainda muito bem o quê, mais vale tirar a gestão e depois, se calhar, no mestrado, tirar, se calhar, marketing ou recursos humanos, uma coisa muito mais específica, mas também dá-lhes a ideia de que, lá está, havendo vários caminhos, na verdade, eles podem tirar a licenciatura numa coisa e tirar o mestrado numa área completamente Sim, diferente, sim, sim. sendo que nós estamos a construir aqui um bocadinho essas pecinhas, não é? Se calhar, olha, acontece muito o caso de quem quer ir para jornalismo e sabe, lá está, jornalismo não é uma área com uma profissão, não é uma profissão muito, muito fácil depois a nível da empregabilidade. E às vezes, muitas vezes, eu digo, porque é que eles não fazem ao contrário? Ou seja, porque é que eles não agarram num interesse muito específico que eles têm, por exemplo, ciência política, ou desporto, ou outra coisa qualquer, e são especialistas nessa área, são especialistas em política, e depois sim podem tirar um mestrado, por exemplo, em jornalismo, em comunicação social, porque vão Uhum. ser como é que eu vou comunicar aquilo Certo. daquilo qual eu já sou especialista. E se calhar é mais fácil do que eu fazer o caminho invertido, que é vou tirar Uhum. a comunicação social e que eu sei comunicar, mas eu não sei comunicar sobre nada, porque na verdade eu só me ensinam a comunicar, não me ensinam a comunicar sobre qualquer coisa específica. E, Sim. se calhar há aqui várias alternativas aos caminhos normais de que eu quero ser jornalista, então eu vou tirar já jornalismo ou comunicação social numa licenciatura. Se calhar há aqui outras perspectivas e outras estratégias, portanto pode ser Sim, interessante ver. sim. Ou seja, e como eu costumo também muito dizer, não é? Não há uma solução, certo? Não há Exato, uma não há uma receita, fórmula. não há uma fórmula para o bom e para o mau que isto tem. Eu acho que é mais bom do que mau.
se calhar mal, porque deixa aqui algumas pessoas angustiadas no sentido de querer aqui um penso rápido, não é? Que Exato. resolva alguma coisa, mas eu acho que é muito positivo na ideia de que realmente todos nós podemos vir a encontrar aquele caminho que faça todo o sentido para os nossos filhos, para os nossos jovens, e que será sempre único, e por isso mesmo é que só pode ser desta forma, não é? Assim, Sim. delineado por eles próprios, não é? Muito Não, delineado por eles e o próprios. que eu posso dizer é, só encontra o caminho quem procura por ele. Porque a verdade é que às vezes, ou seja, estamos à espera de qualquer coisa, ou seja, isto não é um processo que nos vai cair em cima, tipo, não é o eureka que de repente um dia eu vou acordar ou que eu vou fazer um teste ou não sei o que mais. O caminho faz-se exatamente a experimentar. E, portanto, a dica maior é, efetivamente, é independentemente de eu achar que eu estou no caminho certo ou estou no caminho errado, se eu não me puser a experimentar e aproveitar todas as oportunidades que me surgem, de eu fazer coisas diferentes, de eu ir experimentar outras coisas que nem sequer estava à espera de experimentar, na verdade, se calhar nós nunca vamos ficar mais uma vez limitados àquele caminho que eu acho que é qualquer coisa que eu ouvi dizer e que se calhar estou a experimentar. Portanto, é mesmo estar abertos a todas as experiências que me podem surgir. Eduardo, é mesmo essa assim a mensagem final, sem dúvida. Agradeço-te muito ter estado aqui connosco à Obrigado. conversa. Sei que dava para continuarmos por muito mais outros temas também aqui que acabam por conjugar também, não é, com esta temática. Nós vamos deixar também os teus contactos, está bem? Qualquer pessoa Claro. que tenha interesse em saber mais sobre estes projetos, em contactar, em perceber como é que também pode participar ou ter na sua escola. Nós estamos aqui também à disposição para ajudar com essas dúvidas, com qualquer questão que surja. Portanto, espero que tenha sido aqui também um momento de partilha que possam usufruir aqui nestes nossos Dream Podcast. Da minha parte, Eduardo, só agradecer-te e que foi mesmo assim muito inspirador poder estarmos aqui à conversa mais uma vez. Obrigado, Inês, e obrigado a toda a gente por ter ouvido e pelo convite. Nada, até breve a todos e espero pelos vossos comentários e por tudo aquilo que nos possam trazer também para nos enriquecer a nós. Obrigada.